Este é o podcast Irmandade Corintiana número 144. E aqui do meu outro lado direito está o grandíssimo Gibson. Aê, Tudo de bem, novo Gibson? aqui pra comentar essa semana. A gente tá começando a ficar mal acostumado. E foi uma beleza, É, né? a gente tá começando a ficar mal acostumado, né? De novo, né? Vocês estavam acostumados, Fábio? Imagina, eu adoro ter esse costume de ver o Corinthians ganhar. É um hábito que tem sido generoso conosco nos últimos anos aí. E vamos começar esse podcast. Eu queria, antes de a gente começar a falar do Corinthians, eu queria falar de uma notícia triste aqui, pessoalmente, enfim, pra mim. Um grande amigo meu, corintiano, o Fabrício, acabou partindo pra próxima, digamos assim, né? Acabou nos deixando essa semana. Fiquei muito emocionado com isso. Fomos amigos de faculdade, mas a nossa amizade durou muito mais do que isso, então até diminuiu muito a nossa amizade, falando que foi uma amizade de faculdade, né? Foi uma amizade da vida. Sim, sim. Fabrício, um grande corintiano, a gente fomos em jogos juntos, conversamos muitas vezes do Corinthians, demos risada, sofremos, choramos, enfim, muita coisa junto. E fica aqui minha lembrança para esse meu grande amigo Fabrício, onde quer que você esteja aí. Um abraço, um Ele carinho. fazia parte aqui do ciclo da Irmandade, né? Ele não Fazia participava parte tanto, da não tá sempre... Irmandade. Né? Infelizmente não deu tempo de trazê-lo aqui para participar no podcast, a gente conversou várias vezes sobre isso, mas ele estava ali lutando com uma doença bravamente, foi um guerreiro durante esse último ano da vida dele. Enfim, fica aqui minha lembrança pro meu grande amigo Fabrício, nesse começo um pouco mais sério do nosso podcast. E tá dando as saudações pro Corinthians lá, onde quer que ele esteja. Com certeza está acompanhando o Corinthians em um lugar melhor. Ele tá vendo o jogo lá do Dr. Sócrates agora. Agora ele tá ali lá do doutor, cara. Exatamente, comentando ali com o doutor, cornetando E o tomando uma Corinthians, né? cervejinha também, pode apostar. E ele gostava de uma cervejinha também. Bom, amigos, vamos começando falando desse jogo que acabou de acabar, né? O Corinthians e Oeste, 1-0 pro Corinthians. O Corinthians está classificado. Isso aí, garantiu, selou, carimbou Garantiu a a vaga. vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. E no meio de semana, a gente também já pode falar um pouco disso, deixou meio que encaminhada a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, com uma belíssima vitória fora de casa contra o Ceará, 3-1. Dois bons jogos do Corinthians, aliás, duas belas partidas. A partida contra o Santos no domingo passado já tinha sido uma grande partida do Corinthians, uma exibição bonita de se ver. Dá pra dizer que depois daquela semana que teve Exatamente. de pausa, voltou melhor, né? Exatamente, voltou muito melhor. Sim, e como o Gibson falou, teve a semana de pausa e o Corinthians voltou com uma cara nova, né? Com um estilo novo, que estava tentando orquestrar, assim. Ele vem aí de diversos jogos invictos, a gente contou aqui, nem parece, mas foram 9 jogos já 9 invictos, jogos, né? São 9 jogos. 9 jogos invictos. É que é um monte de empate aí no meio, mas São 5 vitórias, né? 5 vitórias, 5 4 empates. 4 empates. 2 empates contra o Racing, né? Que deram classificação. Acabou dando a exatamente. classificação. Enfim. E um empate no clássico também. Mas o Corinthians, nesses 9 jogos, ele não jogou bem em todos eles, né? Mas nos últimos 3, ele demonstrou um jogo, uma proposta de jogo muito interessante. Uma proposta de jogo até a gente fez aqui um live no YouTube logo depois da partida, Pós-jogo, como costumamos fazer. Mencionei que não é característico do que se espera do Carille, assim, do breve histórico que ele tem como técnico, que não é tão longo assim, né? Se espera aquele time mais defensivo, etc. E não, ele tá mostrando aí que ele consegue montar um time com uma postura ofensiva, um time que quer ir pra cima, que propõe o jogo, né? Ele tem mais ferramentas à disposição, né? Com certeza. E o Carille, que sempre que questionado, disse que esse elenco de agora, mesmo com os jogadores chegando, é mais forte do que o elenco, e mais homogêneo do que o elenco de 2017, quando ele foi campeão paulista, campeão brasileiro. Sim. Na opinião dele. E acho que ele tá demonstrando isso, né? Porque se lá atrás ele também fez uma comparação falando, o Gustavo tá com uma fase parecida, lembrando o Jô. Verdade. O Gustavo saiu e o Corinthians continuou indo bem, né? Aliás, alguns diriam até que jogou o melhor. Assim, o Gustavo, acho que não tem nada a ver com a ausência do Gustavo. O Corinthians ter melhorado. Que o time jogou melhor, mas com o Gustavo jogaria melhor ainda. Não, a gente fica pensando que com o Gustavo ia voar mais ainda. Exatamente. Né? Mas fato é que assim, ele não está se criando essa Gustagol dependência, né? A gente tem o Avegol pra garantir ali também, tem o Jadigol. Avelar, nosso vice-artilheiro, quem diria, hein? Quem diria? Pois é. Se o Bozelli, o argentino, que foi contratado para ser artilheiro, não vem resolvendo, né? Ele que marcou apenas um gol e nessas últimas partidas teve chances jogando na titularidade, né? Com a contusão do Gustagol. A gente tem conseguido marcar os nossos gols contra os jogadores importantes, né?
O Love também tem que ter jogado bem. O Jadson agora voltando de contusão. Júnior Urso. O Avelar aí mostrando a sua verve de artilheiro, que ele não mostrava isso no ano passado, não é, Gibson? E agora tá mostrando esse cheiro de gol, digamos assim. Hoje até o Manuel tirou o bolão da zaga, meu. A gente até brincou no grupo lá, Deus do futebol, né? Agora, porra, até o Manuel, bicho. Uma nota 5,5 já tá favorável pro Manuel. Pô, né? já passa de ano. Né? Nosso grande amigo português, Rui Jordan Saraiva, lá do outro lado do oceano, está falando Salve, aqui Rui. Que mania do Danilo Avelar de fazer gols em times pequenos. Ele é tão português que ele fala fazer golos em times pequenos, que diga o Palmeiras. E vale dizer que ele marcou no Paulista 2 gols importantes, gols de vitória, né? Que garantiram pontuação. 2 gols em 1-0. Gols de pontuação, quer dizer, marcou contra a Porcada lá e agora na Arena contra o OS, garantindo 6 pontos do Corinthians nesse campeonato. Não é pouca coisa pro Avelar, que vinha sendo bastante criticado no ano passado. Com certeza a chegada do Carille, que está organizando essa equipe, fez bem pro nosso lateral esquerdo, né? Que já tem pessoas ali querendo que o Corinthians desista do Arana e contrate o Avelar. Já tem muita gente falando, o Arana é muito caro, o Avelar tá mais baratinho e tá resolvendo, vamos ficar com ele aqui. O ideal e o provavelmente impossível é que, de repente, mantenha os dois, né? E aí vê quem que vai, de repente o Arana volta não na condição ideal, o Avelar segura por mais um tempo e tal, mas... Enfim, a gente sabe que não dá pra ficar sempre bancando tudo isso, né? Ainda mais com um garoto aparentemente promissor, com o Carlos Augusto ali crescendo, o lateral de seleção sub-20 toda vez que entrou, jogou bem e jogando bem e tal, bem. De respeito, né? O Wesley Nascimento da Costa falando aqui, nunca critiquei o Avelar. Tenho certeza que não. Nunca criticamos o Avelar, né? Foram apenas dicas construtivas que demos aqui no podcast. Tanto o Tico Pereira quanto a Vivi Souza lamentando também o falecimento aí de um torcedor do Corinthians na própria arena, né? Ao longo do jogo. Teve uma parada cardiorrespiratória aí, um jovem de 23 anos aí, e acabou, enfim, foi pro hospital, mas não aguentou não. Enfim, mais uma nota triste aí. Deixaram 2 perguntas pra gente aqui. O Emerson Silva perguntando, será que o Love não seria melhor entrando no segundo tempo? E o Wesley Nascimento da Costa pergunta aqui, como vai ficar essa disputa entre Jadson e Sornosa? Olha, sobre o Wagner Love, o Carille falou antes do jogo, né, sobre o rodízio que ele tem feito aí, porque o repórter foi lá, tentou induzir e falou, pô, então o Pedrinho entrou no lugar do Cleison, quer dizer que tá melhor, não sei o quê. E o Carille, não tem essa de tá melhor, né, a gente tá rodiziando todo mundo, o Pedrinho ficou fora de 2 jogos, o Cleison agora vai ficar um pouquinho, o Wagner Love ficou fora antes, então ele tá rodiziando todo mundo. Acho que com vários propósitos aí, dá tempo de jogo para todo mundo, entrosar todo mundo, descansar todo mundo ao mesmo tempo e ter aquela... Tirar um pouco da previsibilidade também do adversário, né? Já saber com que formação que vai jogar. Também. E também tem o lado que a gente até conversou antes aqui, que é você tem uma arma pra colocar no segundo tempo, né? Qualquer um desses 3 hoje, você pensa, se ele tá no banco, ele pode entrar e trazer um elemento diferente pra partida. É verdade, né? Porque os 3 têm demonstrado essa capacidade aí. Só faltou o repórter perguntar, mas e o rodízio na zaga não funciona? O pessoal tá querendo ver o Marlon aí na zaga, isso não funciona não, Carille? O Pedro Henrique não entra no rodízio, não, o Marlon não entra no rodízio. Enfim... fica essa provocaçãozinha aqui da Irmandade pro Carille. Mas o Carille que nos ouve sempre. Mas acho que tem um outro componente aí na zaga, que é dar confiança para esses 2 zagueiros que vêm sendo muito criticados. Então mantê-los jogando junto, além de aumentar, claro, o entrosamento deles com o resto da zaga, mostra mais confiança do Carille nesses jogadores, de mantê-los no time titular, né? Eu acho que ali tem um ponto a se provar do Carille. Acho que é por isso que ele também não tá fazendo esse rodízio na zaga como ele vem fazendo no ataque. Né? E teve a outra pergunta do Jadson, né? Como é que vai ficar essa disputa entre Jadson e Sornosa? A Vivi Souza falou, acho que o Jadson não pode ficar fora. Eu também acho que o Sornosa não tá fazendo por merecer para sair do time. Também não. Nesse período de ausência do Jadson por lesão, ele cresceu. Não é assim o cara um gênio da bola, mas está cumprindo bem o papel dele no meio de campo. E acho que desde que o Carille começou a optar por essa formação com somente um meia e abrir os pontas assim entre esses 3, Cleison, Pedrinho e Love, com o centroavante lá no meio, né?
ele depende dessa velocidade na bola, e o Sornosa traz essa velocidade que o Jadson não costuma trazer. O Jadson é um cara mais de cadenciar o jogo. Mas, por exemplo, no jogo hoje, quando jogou Sornosa e Jadson lado a lado, funcionou muito bem. Eu acho que em determinados momentos, precisando dar esse corpo pro meio de campo, funciona muito bem. Assim como, de repente, pode ter momentos que o Sornosa fica no banco e o Jadson comece. Acho que ele vai começar a entrar nesse rodízio também. Mas o Jadson retornando de lesão, já sendo um jogador com uma idade mais avançada, que nunca foi um jogador assim de uma resistência enorme, né, de jogar 90 minutos o ano inteiro, acho que ele acaba sendo esse elemento no banco, nesse pelo menos durante o Paulista, eu enxergo mais ele como esse elemento saindo do banco e fazendo a diferença, mudando o jogo, principalmente agora. E talvez, de repente, num jogo mais importante ou outro, ele entrar de fato. O Jadson, aliás, que nessas duas últimas partidas contra o Ceará, as duas que ele entrou agora contra o Ceará e contra o Oeste, foram os melhores momentos dele no Corinthians do ano, né? No início do ano, quando ele entrou nessas partidas com o Sornosa, ele não jogou tão bem. E é o tipo de problema que é bom ter, né, cara? Sim. Quem eu vou colocar? O Jadson? Exatamente. Nossa, eu tenho 2 meses que estão jogando bem. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu não vou dormir essa noite. Né? Todos os atacantes estão fazendo gol. Meu Deus do céu. E agora? Exatamente. É a mesma questão, quer dizer, ele acaba tendo várias opções, coisas que a gente não via. Nem no time de 2017, já acontecia muito pouco isso. Em 2018, menos ainda, né? E agora o Corinthians já começa a ver outras opções, né? O Rodrigo Garcia tá perguntando se não dá pra deixar o Júnior Urso como primeiro volante, deixar o Sornosa um pouquinho mais atrasado e colocar o Jadson pra armar as jogadas. E aí o Christian em seguida já fala, o Ralf não pode sair do time que ele joga muito. Eu concordo com o Christian aqui, eu acho que o Ralf, ele... a estabilidade do Ralf tem dado essa estabilidade para a zaga, tem ajudado na estabilidade da zaga e também contribui para o meio de campo jogar bem. Acho que nesse momento a nossa dupla de volantes é o Ralf e o Urso. Não gostaria de ver nenhum dos dois fora do time titular. Eventualmente, numa partida como foi hoje, o Carille pode sentir que tudo bem tirar o Ralf, de repente recuar o Urso, ou até tirar o Júnior Urso para colocar um outro jogador mais ofensivo, como aconteceu hoje, mas eu acho que o time, a base do time titular é com Ralf e Júnior Urso, pelo menos até o final desse Paulista aí, não vejo outra alternativa não. O Samuel Mendes concorda aí, falou, esse time tem que ser Ralf, Cássio e resto. Engraçado que o pessoal já tá esquecendo o Gustavo até, né? Não, eu acho que algumas certezas a gente vem tendo, né, nesse ano, quer dizer, o Cássio, o Fagner também é uma certeza. O Ralf e o Júnior Urso, parece ser. O Júnior Urso, exatamente. Gustavo lá na frente, ele não tá jogando porque, enfim, se contundiu e tal, mas eu acho que ele é uma certeza ali na frente. Eu acho que as outras posições aí, talvez a gente possa ver uma alteração. Tem algumas certezas que a gente tem que vão acontecer, mas de repente a gente não quer que aconteça. A dupla de zaga é uma delas, o Avelar na esquerda é outra. Assim. Então, o Avelar... São certezas que a gente vê que o Carille tem, mas a gente não tem tanto. Mas já começa a ver um destino, né? Já começa a ver que tem uma direção, assim. O Avelar tá se firmando, tá jogando melhor. Marcando gols interessantes, o Manuel e o Henrique estão aos poucos se firmando, apesar de que nessa partida de hoje eles pouco tiveram trabalho, enfim, mas enfim, essas coisas vão se cristalizando aos poucos no time. Se há um pouco tempo atrás a gente falava que não tinha uma equipe titular, agora a gente já começa a ver não só uma equipe titular, mas já tá vendo o 12º jogador, exatamente. O 13º. Hoje a gente viu, por exemplo, o Fagner, que é incontestável nesse time titular, como a gente falou, tava fora, e o Michel Macedo fez uma boa partida. Jogou bem, jogou competente. E o caminho do Corinthians teve essa tendência de ir pra direita, até te incomodou um pouco, que eu sei. Pra direita. Eu acho que o Michel Macedo foi muito mais efetivo. Ele apareceu efetivo? O efetivo foi o Avelar, mas ele apareceu. Ele foi com muito mais frequência no ataque do que o Avelar, né? Ele apareceu muito mais vezes, ele cruzou muito mais bolas do que o Avelar durante a partida inteira. O Avelar tem um pouco essa característica que eu já falei aqui antes. Ele tem chegado para concluir as jogadas às vezes, né? Até contra o Ceará ele fez uma assistência, mas no que a gente vê geralmente, assim, não é muito a dele dar uma assistência. Ele chega para concluir. É uma característica interessante também, vinda de um lateral esquerdo, que ele mesmo disse até na coletiva, não é a função principal dele. A função principal ali é fechar a linha e não chegar tanto no ataque. E o Christian dos Anjos aqui comentando, falou, tô torcendo pro Bozer dar certo, porque ele tem muita garra.
Tá faltando acertar o pé ali, o final, né? verdade. Aquela conclusão, né? Sei lá. O Bozelli tem mostrado muita vontade mesmo. É um cara que acho que ele vai. É fácil da torcida se identificar com ele. Sim, pelo estilo de jogo Aham. dele e tal. E recursos, né? O Fábio mesmo falou, ele tentou uma bicicleta, da outro dia ele tentou no chão, enfim. É. Ele tem mostrado vontade, recurso e tudo mais. Tá faltando o gol. E pro atacante isso é importante, né? É um cara que você vê que ele é talentoso. É aquela... A velha urucubaca, né? Tem que sair a zica pra ele começar a fazer. Eu vejo uma evolução no futebol dele dentro do Corinthians. Ele começou já muito tímido, tinha jogos que ele mal tocava na bola, agora ele tá sempre aparecendo com a bola. Há uns 2 podcasts atrás você falou dele ficar muito impedido, etc. Eu acho que ele já tá começando a se posicionar melhor, tá aparecendo melhor pra esses lances, só que ainda não tá metendo na caixa ali de forma consistente. E hoje teve várias chances. E como eu falei, ele tem muitos recursos, é um cara que tem um repertório aí de chutes, de maneiras de finalizar. Eu acho que ele ainda vai dar muita alegria pro Corinthians esse ano, tem que tá evoluindo com essa ausência do Gustavo. Mal vejo a hora do Gustavo voltar, porque ele tava numa fase muito boa, mas eu acho que o Bozelli sai disso fortalecido, né, como futura opção aí pro Corinthians. E a gente não pode deixar esse podcast passar em branco sem falar do grande Jadson, que com o gol na partida contra o Ceará, né? Ele chegou a 50 gols. O primeiro lance dele, basicamente, né? Marcou o 50º, é isso mesmo? Eu tô falando certo? Sei lá, o número 50. O gol número 50 com a camisa do Corinthians. Ele que tem 215, agora 216 eu jogos. aprendi minha matemática com a Bíblia no livro de Gênesis. Não chegava no 50º dia ali. Ele que tem 216 jogos agora com a camisa do Corinthians, 50 gols, 61 assistências. São números interessantes, né? Porque se eu for pensar, a cada... Ele deixa um gol, ele marca um gol, ele deixa alguém para fazer um gol a cada 2 partidas, né? Então... São números que fazem os torcedores são paulinos sofrer, doer, se amargurar. Mas, não, ele chegou no Corinthians e ele fala isso abertamente, que ele se sentiu muito bem recebido pela torcida do Corinthians, e ele adora jogar pelo Corinthians e quer se aposentar com a camisa do Corinthians. Provavelmente vai conseguir. E agora com esse gol aí ele fica cada vez mais perto de se tornar o artilheiro do milênio do Corinthians, e é um meia, né? O que é mais interessante aí, sim, né? Você falou, ele agora, junto com o Liedson, né? Ele tem 50 gols, né? Tem 50 gols. Na frente dele eu tenho o Dentinho, com 55, que é o primeiro, é o atual maior artilheiro do século. O Guerreiro, com 54. O Gil, o nosso atacante Gil, formado nas categorias de base. O zagueirão fez uns 2 no máximo. Não é o zagueiro, é o atacante que formava, segundo o Parreira, o melhor lado esquerdo do Brasil, lá com o Ricardinho Kleber. O Ricardinho Kleber tem 53 gols. O Liedson e o Jadson estão empatados em 4º lugar com 50 gols. Mas o Jadson, todos esses já não jogam mais com a camisa do Corinthians. Sim, sem dúvida. E o Jadson tem pelo menos mais esse ano e acho que o próximo também com a camisa do Corinthians. E todos esses são atacantes, o que torna até mais interessante essa presença do Jadson aí como meia. Tudo bem, um meia bem ofensivo, mas um meia tá lá aguardando. O Diogo Lima falou que a melhor coisa que o Pato deu pro Corinthians foi o Jadson em troca. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não, sem dúvida nenhuma. E o Fernando Teixeira falando aqui, o que o Corinthians precisa pra melhorar ainda mais? Eu acho só a sequência de jogos, agora vai ganhar a estrada. Acho que mais uma semana vai de treinamento. Se tivesse mais umas folguinhas aí pra treinar mais, acho que resolvia, mas não vai ter. Acho que até a Copa América não vai ter. Se caísse da Sul-Americana ou caísse da Copa do Brasil, também não vai cair, para de zicar. Tô só falando que teria tempo pra poder treinar. O Marcelo Cunha tá fazendo aqui uma pergunta. Marcelo Cunha Fá Moraes perguntou se a Ferroviária é um bom time que vai dar trabalho. É um time que tá jogando bem, não é o Paulista aí, tem alguns times do interior se destacando no Paulista, a Ferroviária é um deles. Foi até buscar aí, recentemente ganhou de times importantes e contra os grandes, né, empatou contra o São Paulo e contra o Palmeiras e perdeu na primeira rodada pro Santos de 1-0, foi um jogo bem difícil pro Santos, assim, é um time bem organizado, assim, eu acho que não vai ser fácil pro Corinthians, de fato se torna importante ter essa vantagem aí, que não é grande vantagem, mas se torna importante ter essa vantagem de jogar o segundo em casa, tal, do lado da torcida, porque se levar o segundo jogo pra lá e depender desse resultado, pode ser osso aí. Sempre tem um outro time do interior que aparece bem no Campeonato Paulista, né? Nesse ano, acho que todos os grupos
tem times interessantes Sim. nessa fase final aí do campeonato. O líder do campeonato, né, na classificação geral, é um time do interior. É um time do interior, né? O Red Bull Brasil. Essa semana vazaram as camisas de 2019, né? As 3 camisas que o Corinthians deve lançar em 2019. A camisa número 1 do Corinthians deve ser uma com listras bem finas, pretas, lembrando a passagem do Ronaldo, que já vão fazer 10 anos que o Ronaldo jogou com a camisa do Corinthians e ele jogava com uma camisa dessas, com umas listras bem fininhas. A segunda camisa deve ser uma inteira preta e a terceira camisa é meio parecida com essa segunda camisa, mas parece que vão ter nesse fundo preto assim uma alusão à torcida, umas imagens de torcedores ali e tal, num preto sobre preto ali. É tudo homenagem, homenagem pro Ronaldo. A número 2 parece que é uma homenagem ao uniforme da Gaviões, por isso que ela é toda preta, com aquela... eu acho que, enfim, eu não vejo essa diretoria e nem a Nike fazendo uma homenagem pra Gaviões. Eu acho que isso foi o que estão se falando aí, mas enfim, extraoficialmente, por enquanto. Uhum. Mas, enfim, são essas as camisas. O que vocês acharam dessas camisas do Corinthians? Você acha interessante uma homenagem pro Ronaldo, Fábio? É interessante uma homenagem pro Ronaldo, mas eu concordo um pouco aqui. Teve um rapaz aqui que comentou: tem que voltar a preta com listras, é tradição. Eu acho que, o segundo uniforme tinha que ser o tradicionalzão mesmo. Aí no terceiro você inventa alguma coisa aí, na terceira camisa e tal, enfim, mas... eu gosto da homenagem à torcida, ao Ronaldo, enfim, mas tudo isso, na verdade, não passa de marketing, que eles inventam algum motivo pra fazer alguma coisa aí, às vezes até não conseguem nem explicar o que é. Às vezes é inexplicável. Como aquele modelo lá dos anos atrás, né? Então, será que o Corinthians vai ganhar na quarta-feira? Eu acho que vai entrar com um time misto, mas o Ituano também não tá, assim, ele já tá garantido, não precisa muito desse resultado, né? Então, acho que vai ser um joguinho aí meio morno, sinceramente. Ele não precisa do resultado em termos, né? Porque acho que ele também briga pela primeira posição do grupo, né? Ele não briga pela primeira posição, mas aí tanto... Assim como o Corinthians. Assim como o Corinthians. Eu acho que inicialmente o Carille pensou em talvez jogar com um time mais alternativo. Ele até falou isso numa coletiva. Eu acho que o Gustavo volta nessa partida, até para ele ganhar uns minutos aí antes da fase final do Campeonato Paulista. Não sei se vai jogar com o time inteiro reserva, não. Mas eu acho que talvez o Macedo ganhe uma nova chance. Não sei se o Marlon deve ganhar uma chance ali na zaga. Talvez ele poupe alguns jogadores. De repente o Richard ganha mais uma oportunidade aí no time titular. Enfim, vamos aguardar como é que vai ser essa semana. Mas não vai ser um jogo fácil. Eu acho que o Ituano, apesar de já estar classificado, assim como o Corinthians, eles também estão brigando ali pela primeira posição. Então não me imagino um jogo tão fácil, não. Contra o Ituano. Na última rodada deve ser aquela coisa de todos os jogos ser ao mesmo tempo, né? Todos os jogos vão ser no mesmo horário. Isso. Quarta-feira, 9h30 da noite. Então acho que vai ser um pouco assim, vai ser aquele jogo meio mono, o pessoal ouvindo outro jogo lá, se acontecer alguma coisa no outro jogo, alguém começa a correr aqui, assim, né? Acho que pode ser uma coisa desse tipo. Posso falar rapidinho das meninas aí? Antes eu queria deixar um recado pro nosso grande ministro da Economia, Paulo Guedes. Só deixar um vai tomar no cu pra ele aqui, bem gostoso. Vai tomar no cu, Paulo Guedes. Vai tomar no cu. Esse eu falo com boca cheia. Paulo Guedes, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Não vamos se estender muito nesse assunto, enfim. Pode falar das meninas agora, Fábio, por favor. Mano, pô, aí sacanagem. Fecha parênteses. Né? Fecha parênteses. Fecha parênteses. Só pra deixar aqui registrado. Abre mais um pouquinho, vai tomar no cu de novo. As meninas estrearam ontem, né, no sábado, contra a Ponte Preta. É o primeiro jogo oficial dela. Primeiro jogo oficial esse ano, pelo Campeonato Brasileiro. Começou aí e estrearam bem. O Corinthians é atual campeão do Campeonato Brasileiro Feminino, né? E pegou a Ponte Preta, que apesar de não ser o time que foi o finalista do ano passado, ele meio que porque a Ponte Preta fez mais ou menos a parceria que o Corinthians fez com o Audax no passado, fez essa parceria com o Rio Preto, que foi o finalista do Brasileiro ano passado e perdeu pro Corinthians a final. Enfim, é um time que tá lá novo, como o Ponte Preta, mas é um time já de tradição no futebol feminino, mas não deu jeito, o Corinthians meteu um sacode neles aí, 4-1. Destaque aí pra nossa Crivellari, que fez 2 gols aí.
Muito bem aí, o time estreando bem e vai começar agora no fim do mês contra o Santos, já pegar pedreira de cara, o Campeonato Paulista também feminino. E mais alguns comentários aí antes da gente encerrar esse podcast 144. O pessoal aqui tá dando risada, mandando vai tomar no cu Paulo Guedes. Todo mundo aproveita aí, manda o seu tomar no cu, Paulo Guedes. Vamos nessa. O Marcelo tá perguntando aí, será que o Corinthians ganha o Paulistão? Eu acho que sim, cara. Eu acho que o Corinthians tá numa crescente legal. Eu acho que o Carille tá olhando esse Paulistão, tá querendo seguir a receita de 2017 lá, de pensar, eu vou ganhar esse campeonato, né? E com isso ganhar confiança e tirar a pressão das minhas costas aqui. Porque Paulista é o Paulista, a gente sabe, mas ele já ganhou 2 vezes esse campeonato, ganhar um tricampeonato paulista, sendo o único técnico nesses 3 anos aí, pô, é um feito aí na história do Corinthians. Disputou 3 e ganhou 3, né? Disputou os 3, ganhou os 3, é um feito na história do Corinthians, acho que ele quer essa marca aí e acho que tem tudo pra conseguir, porque os outros times também têm outros focos aí e tal, vai ser acho interessante. Eu acho e que com isso, acho que pode catapultar o time para ganhar mais outros campeonatos esse ano. A gente vem falando aqui, quer dizer, nessa última semana, o Corinthians subiu bastante de produção, a confiança da equipe parece que melhorou muito, posicionamento, enfim, tudo indica que o Corinthians vai chegar bem forte nessa fase final do Campeonato Paulista e realmente a possibilidade de um novo Campeonato Paulista começa a crescer, começa a ficar mais palpável, assim, né? Mas ainda tá... Ainda falta alguns jogos. Vamos lembrar, o Corinthians está a 9 jogos invicto. Nesses 9 jogos invictos teve 2 clássicos, teve 2 partidas contra o Racing, que é o líder do campeonato argentino, teve jogo contra o Ceará, invicto até então no ano. Então tá legal, tá mostrando o serviço. O caminho é esse. O caminho é esse. Seguindo essa trilha, a gente chega lá. Bem, meus amigos, vamos encerrando esse podcast 144 aqui, mas antes o nosso grande Gibson vai lembrar os nossos espectadores, os nossos ouvintes. Todas as redes sociais. Por favor, Gibson, que eu sei que você sabe decorar. Decora essa salteada. Então, lá, fora o Facebook, onde a galera tá assistindo aqui a gravação ao vivo, tem o YouTube, Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes e Spotify. É isso aí. Todos eles, Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, não escrevam errado, né? E só no Twitter que é Irmandade Timão. Irmandade Timão. E o nosso e-mail, por favor? irmandadecorintiana@outlook.com. E se você ainda não deu like, não segue a gente nessas outras redes sociais, por favor, dá um joinha, segue nós. Compartilha o Vida da Irmandade. Reforça o rolê. Exatamente, vamos espalhar a palavra. Bom, o próximo jogo do Corinthians é quarta-feira contra o Ituano e nos fins de semana que vem ainda precisa ser definida a data e o local da partida, que vai ser contra a Ferroviária. Vai ser contra a Ferroviária. Já sabe o adversário, mas ainda não a gente sabe não sabe quem vai ter o mando, nem que dia vai ser. Mas a gente tem a certeza que a Irmandade estará aqui domingo fazendo este live no Facebook e o nosso live pós-jogo também lá no YouTube. É isso, isso aí. Isso aí, galera. E que seja mais uma semana de evolução e que o Corinthians consiga mais 6 pontos. 6 pontinhos. É isso aí. Isso aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!